Pessoal, espero que vocês estejam bem. Meu nome é Raquel, faço parte do PET de Administração e hoje eu vou estar resolvendo algumas questões da quarta edição da Olimpíada Brasileira da Educação Financeira para o nível 5, certo? Primeiramente, quem somos? PET de Administração, ou Programa de Educação Tutorial em Administração, possui projetos que desenvolvem atividades nas áreas de ensino, voltado para os alunos de graduação na universidade, pesquisa, voltados para a melhoria tanto do nosso curso como também da administração em si, buscando desenvolver artigos com temáticas emergentes, e extensão, que é justamente por causa dessa área que a gente tem um projeto Bem-Estar Financeiro, que está promovendo esses aulões preparatórios para a UBF desse ano, certo? A quarta edição é relacionada ao ano retrasado. Por que não o ano passado? Porque a gente não consegue acesso ainda às provas do ano passado. No período propriamente da UBF, a gente ainda conseguiu realizar a correção da fase 1, certo? Do nível 1 ao nível 4. A gente não conseguiu o nível 5. Mas aí a gente, quando comparou os editais da quarta para a quinta edição, notamos que foram os mesmos conteúdos, por isso nós estamos trazendo aqui algumas questões. São 6 questões teóricas, em que eu vou estar aqui explicando as questões, os termos que são apresentados, certo? Vamos lá. Nível 5, só uma observação que o nível 5 é para o ensino médio. Então, pega do primeiro ao terceiro ano do médio, certo? Questão 1. Título de renda fixa, do tipo crédito privado, fornecido por bancos. Essa definição caracteriza qual tipo de investimento? A gente tem aqui 5 opções, certo? Mas antes de explicar o que cada uma significa, eu queria apenas fazer algumas observações sobre a definição. Primeiramente, o que é renda fixa? Renda fixa ela traz mais segurança, porque os detalhes que são todos os detalhes em relação às aplicações que você vai fazer aos seus investimentos são acertados previamente e a partir disso a gente sabe o que é que a quantia que a gente vai receber de retorno, certo? Como assim? Dentro da renda fixa, a gente tem uma diversidade de investimentos, ok? E aí, todos esses investimentos, a depender do prazo, a gente já sabe quanto é que a gente vai receber de volta. Eu posso aplicar 100 e receber 150, por exemplo. Mas isso aí é algo que eu já sei que eu vou receber. Eu coloco o dinheiro, aplico o dinheiro em investimento, já sabendo quanto é que eu vou ter de retorno, ou pelo menos vou ter noção sobre qual taxa meu dinheiro vai estar sendo aplicado, certo? E isso aí traz uma maior segurança, porque a gente não corre o risco de, pode acontecer algum problema e eu posso ter um prejuízo ao invés de um lucro maior, um retorno maior, certo? O que seria crédito privado? O crédito privado está dentro da renda fixa, é um investimento em renda fixa, certo? É a compra de títulos que são emitidos por empresas ou instituições privadas. Essas instituições privadas podem ser os bancos, certo? E aí a gente tem 3 critérios, basicamente, para analisar nossas alternativas. Tem que ser um investimento de renda fixa, do tipo de crédito privado, ou seja, que seja emitido, comprado títulos, ok? E dentro dessa emissão de títulos tem que ser fornecido por bancos, certo? Vamos para as alternativas. Primeiro a gente tem os debêntures. Os debêntures, eles são investimentos em renda fixa, certo? Mas eles são títulos de crédito privado, mas emitidos apenas por empresas, ou seja, não são emitidos por banco. Por isso que a gente anula essa alternativa, certo? Geralmente, são títulos emitidos quando as empresas querem financiar um grande projeto, certo? E as ações. Ações talvez seja, eu acho que o tipo de investimento que vocês podem conhecer mais, caso vocês já tenham contato com os investimentos, ou já tenham estudado sobre, ou até mesmo conheçam pessoas que investem e elas comentam frequentemente sobre esse tipo de investimento, que eles são de renda variável, certo? Você está comprando a menor parcela do capital da empresa, você se torna um acionista, e aí quando a empresa tiver esses lucros e estiver fazendo a divisão desses lucros, a distribuição, você recebe uma parte dele, a depender da porcentagem do quanto que você está aplicando nela, certo? Ele é um tipo de renda variável, porque a gente nunca sabe quanto é que a gente vai receber. Se eu estou comprando me tornar acionista da empresa, uma empresa ela não tem um lucro certo.
Hoje ela pode estar com lucro altíssimo, próximo mês ela pode ter um lucro um pouco menor, pode ter um prejuízo ou um lucro que supere esse mês, entende? Então nunca é algo certo, se tornando uma renda variável. Então, se é renda variável, já não atende aos nossos critérios. Não é fornecida por banco, não é variável, não é emissão de títulos, certo? Caderneta de poupança ou poupança. Ela eu acho que talvez também seja uma aplicação que vocês conheçam mais, caso vocês já tenham alguma conta em banco, se os pais de vocês já tiverem criado, certo? É uma aplicação de renda fixa muito simples, basicamente você deixa o dinheiro lá, e aí a empresa não, o banco, né, geralmente ele vai te dar o dinheiro que você coloca no banco, ele nunca fica parado. O banco sempre utiliza o dinheiro que a gente coloca nele para estar fazendo investimentos e fazendo com que ele cresça. E aí, quando o banco consegue um capital, um retorno, ele meio que faz essa distribuição e você recebe uma pequena porcentagem sobre isso. É por isso que, se você coloca o dinheiro em poupança e passa um tempo consideravelmente longo sem abrir a conta, e quando você abre ela depois, você vai ver que teve acréscimo de algum valor, alguns centavos ou reais, que é justamente, a rentabilidade da poupança, certo? Basicamente, o critério de poupança é o mesmo para todos os bancos, então não interessa o banco em que você vai abrir a conta poupança, você vai ter o mesmo tipo de retorno, certo? E aí, eh, como ele não trabalha com a emissão de títulos, né, com você comprando títulos, ele não se caracteriza dentro do investimento solicitado, certo? Certificado de depósito bancário, ou CDB. Essa sim é a nossa alternativa correta, ok? Ele é um título que é emitido pelos bancos para captar o dinheiro e financiar as suas atividades, ok? Ele é um investimento seguro, ele possui uma rentabilidade maior que a poupança, certo? Porque como é um título, né, você não possui aquela regrinha mais específica em relação à poupança, ok? Então, ele é o tipo de renda fixa, quando eu digo que é um investimento seguro e que possui uma rentabilidade maior que a poupança, eu estou falando de renda fixa, certo? Então, atende a esse critério, é um título que é emitido por banco, ou seja, uma instituição financeira, portanto, é um tipo de crédito privado e é fornecido por bancos, ou seja, atende aos 3 critérios, ok? E aí a gente ainda tem os fundos de investimento. Por que que essa alternativa é incorreta? O fundo de investimento, ele não necessariamente é de renda fixa. Basicamente, é é por meio dele que a gente pode investir em diversos tipos de ativos. Como assim ativos? Ativos financeiros é tudo aquilo ali que você está fazendo a aplicação do seu dinheiro, está investindo para ter um retorno, certo? E aí eu posso estar investindo em ações, na poupança, ter debentures, CDB. Então não necessariamente eu tenho investimentos apenas de renda fixa, eu posso ter de variável, posso ter de ambos, entende? Então, por isso que ele não atende a esse critério, porque ele não é fornecido por bancos, nem é emissão de um título, já que são diversos tipos de investimento, nem todos os investimentos são a partir da emissão de títulos, como a poupança, nem são fornecidos pelos bancos, como os debêntures, certo? Dentre as alternativas, a gente tem que a correta é a letra D, certificado de depósito bancário. Questão 2. As ações são tipos de investimentos escolhidos principalmente por um tipo de investidor. Sabendo disso, qual é o tipo de investidor que aplica comumente em ações? A gente tem 3 tipos de investidor: o conservador, o moderado e o arrojado, certo? Aí, além de saber que tipo de investidor é esse, a gente também tem que analisar essa pequena justificativa, porque mesmo que o tipo de investidor esteja certo, a justificativa pode estar errada, certo? Por isso eu vou fazer uma pequena recapitulação dos tipos de investidor. Conservador, eu acho que eu já falei dele na primeira questão, é justamente o tipo de pessoa, o tipo de investidor que aplica em renda fixa. Ele prefere fazer aplicações mais previsíveis, que nem sempre têm uma rentabilidade muito alta, em aplicações de longo prazo, certo? Geralmente, a renda fixa, como ela não tem uma rentabilidade muito alta, a gente costuma deixar aplicado o valor por mais tempo, entende? E ele tem a preferência pela segurança, justamente
pelas aplicações mais previsíveis, não buscar tanto essa rentabilidade. Por quê? Quanto maior a rentabilidade que a gente quer, maior o risco que vamos correr. E isso não é o perfil do conservador. A gente já então, a gente só voltando aqui, né, que o conservador não seria um tipo de pessoa que aplicaria em ações, que é um investimento em renda variável, que nunca tem um valor certo, justamente porque isso depende da lucratividade da empresa, e uma hora pode estar boa e outra hora não, entende? A gente vê que tem empresas que começam muito bem, mas podem acabar quebrando. Na pandemia, a gente viu muitas empresas que quebraram, muitas pessoas que também perderam seus empregos, porque as empresas não estavam conseguindo manter aqueles funcionários como antes. Então é algo, bem arriscado, dependendo do tipo de empresa em que você está investindo. Claro que tem aquelas que são mais estáveis, né, mas mesmo assim não se enquadra no perfil do conservador. E o moderado? Como a palavra mesmo diz, o moderado, né, ele busca mais um equilíbrio. Ele tem uma liquidez mais baixa, não tão baixa, ele busca uma liquidez não tão baixa como a do conservador. Quando eu digo que ele não busca uma liquidez alta ou baixa, não é que seja um intuito do conservador, mas pelo perfil dele, pelo tipo de ação e de investimentos que ele faz, a liquidez não é algo muito alto, não é algo alto, certo? Então, mesmo assim, ele ainda investe em ativos com maior volatilidade, entende? Por exemplo, eu falei das empresas, né? Mais especificamente das ações. Então, quando eu penso nas ações, eu sei que tem empresas que estão mais firmes no mercado, né, que ao emitem transpassam uma segurança muito maior em relação a outras que estão correndo algum tipo de risco financeiro, podem querer acabar caindo em recuperação judicial. Entende? Então, existem alguns tipos de investimento em renda variável que não se trata apenas de ações, existem outros tipos. Então ele pode estar investindo nela também, certo? Como eu disse, ele busca o equilíbrio. Então, o moderado, só voltando, ele pode investir em ações, mas não necessariamente significa que ele de fato vai investir nelas. Mas tem a possibilidade dele fazer esse tipo de investimento, certo? Eu falei que ele busca o equilíbrio entre renda fixa e variável. As ações não são o tipo de renda variável que existe, então não necessariamente ele vai estar investindo nela. Por isso que ele também não se enquadra como o tipo que costuma, como a questão diz, né, que aplica comumente em ações, não é o perfil dele estar fazendo sempre isso. Por eliminação, a gente sabe que o tipo de investidor de que se trata, que investe em ações, é o arrojado, certo? O arrojado ele busca ativos com essa maior oscilação, porque ele tem consciência que quanto maior o risco, maior o retorno. Não significa que ele vai investir em tudo que ele vê pela frente, certo? Ele monta um portfólio de forma estratégica. Então, ele também investe em ativos de renda fixa para estar fazendo uma reserva de emergência, que é o que a gente vai ver posteriormente, certo? Mas ele vai analisar de forma crítica os investimentos em renda variável para saber o que é que vai estar dando retorno a ele, se vale a pena estar correndo aquele risco ou se a empresa realmente está tendendo a quebrar de vez e você vai acabar tendo um prejuízo, entende? Por isso que ele identifica essas oportunidades da exposição ao risco. Não é porque é arriscado que ele vai investir, mas ele está sabendo que ele pode ter um retorno muito bom correndo aquilo ali, ok? Tendo em vista isso, nossa opção correta é a letra A, é o arrojado, pois busca maximizar os lucros, independentemente dos riscos. A gente ainda tem uma opção de arrojado na letra E, mas quando ele diz, pois ele gosta da segurança da renda fixa, a gente vê que está errado porque essa é uma característica do investidor conservador, certo? Questão 3. Para fazer um investimento que atenda às suas necessidades, é importante que você conheça as 3 características dos investimentos, que são quando a gente pensa nos investimentos, a gente tem que pensar no tripé de investimentos. Ou seja, são 3 características e são determinantes para você escolher no que é que você vai investir. Porque você leva em conta pelo menos uma ou 2 características dessas que eu vou comentar para vocês antes de fazer o investimento. Rentabilidade,
liquidez e segurança. Segurança ou risco, certo? Se trata basicamente da mesma coisa. O que é rentabilidade? Rentabilidade é basicamente o quão eficiente vai ser aquele investimento, o quanto que ele vai estar te dando de retorno, ou seja, geralmente isso se aplica em porcentagem. Então, quanto por cento que aquilo ali realmente vai ser bom para mim? Quanto que aquela empresa, aquele investimento vai estar me dando de retorno sobre o que eu apliquei, certo? Liquidez. Liquidez basicamente é um termo, é a capacidade de um bem se converter em moeda corrente. O que é moeda corrente? É o dinheiro, ok? E aí, quão rapidamente, quão fácil é eu realmente conseguir converter aquele investimento, aquilo ali que eu fiz, em moeda para utilizar. Por fim, a gente tem a segurança. A segurança diz respeito justamente ao fato de você ter um portfólio, investir em diversos ativos, de forma estratégica, mas que você não aplique todo o seu dinheiro em um único tipo de investimento. Então, eu estou com um fundo de investimentos, aí eu posso estar investindo em debentures, em ações, em CDB, em fundos de investimento imobiliário, enfim. E aí eu estou diversificando, eu estou aplicando meu dinheiro em diversos tipos de investimento em renda fixa e variável de forma estratégica. Eu não vou investir aleatoriamente, eu vou pensar no que se enquadra com o meu perfil, o que vai trazer a rentabilidade no período que eu preciso, no retorno de fato propriamente que ele vai estar me dando, certo? Diz respeito a você investir de forma segura, no sentido de não perder todo o seu dinheiro e sempre conseguir algum retorno com isso, certo? Também pode ser conhecido como risco. Justamente o risco de você estar investindo e conseguir aquele retorno, ok? E aí a gente vai analisar as alternativas e vai ver, que é na letra E que aparece essas 3 características, ok? Liquidez, risco ou segurança e rentabilidade. Vou apontar só algumas coisas aqui. Aplicação financeira, na letra A, basicamente é o investimento. Não é uma característica, é como se fosse mais um sinônimo para investimento. E investimento é aplicação financeira em ativos, entende? Segurança e liquidez estão corretos. Aí a gente vê aqui na letra D, renda fixa e renda variável. A renda fixa e renda variável é onde se encaixa alguns investimentos, mas não é como se fosse uma característica geral dos investimentos, entende? Porque quando a gente vai investir, dentro da renda fixa a gente tem os tipos de investimento, dentro da renda variável a gente tem outros tipos de investimento, certo? Mas não é isso que, tipo, a gente vai pesar na hora de investir, entende? Eu vou estar pensando no quê quando eu for investir? Se uma renda fixa, se um tipo de investimento em renda fixa vai apresentar uma alta liquidez, ter uma boa rentabilidade, se eu estou correndo um risco, a questão do risco da segurança, eu vou estar pensando nisso. Não necessariamente se aquilo ali atende ao conceito da renda fixa ou da renda variável, isso aqui são conceitos. Dentro dele a gente tem os tipos de investimento, entende? E aí a gente vai para a questão 4. Sobre investimentos, faça as ligações nas colunas abaixo. Basicamente, a gente vai pegar essa coluna aqui da esquerda e colocar a numeração correspondente nas alternativas da direita, certo? Primeiro, a gente tem o Tesouro Direto. Tesouro Direto, ele é um título público de renda fixa. Ele está aí na terceira linha, na coluna da direita, certo? A gente ainda tem a renda fixa. Ou seja, o Tesouro Direto está dentro da renda fixa, entende? Quando a gente pensa na questão 3, a gente vê que eu posso estar analisando o investimento em Tesouro Direto, que é uma renda fixa, mas eu não estou analisando necessariamente a renda fixa, estou analisando um investimento que está dentro desse conceito, ok? A renda fixa, ele se enquadra justamente na última alternativa, que é um investimento que possui remuneração definida no momento da aplicação. E é uma coisa que eu já venho, ressaltando para vocês nas outras, questões, ok? O que é investimento? Investimento é a aplicação de dinheiro com expectativa de retornos futuros. Lembra que na questão 3 a gente viu que estava vendo investimento e nas questões eu disse: a aplicação financeira é investimento, entende? Então,
Vocês já notam a semelhança aqui, né? E a gente tem renda variável. Se vocês em algum momento tiverem dúvida da renda fixa para variável, é só pensar no oposto. Uma é o oposto da outra. Se no investimento de renda fixa eu já tenho uma remuneração definida, no de renda variável eu não tenho. Não é possível definir, porque eu estou aplicando em ativos que podem acontecer mudanças esperadas ou inesperadas. Mas mesmo que sejam mudanças esperadas, eu não sei quanto por cento que isso vai ser bom ou ruim para mim, ok? E aí fica na segunda linha. Por fim, a gente tem ativos financeiros. Obviamente, como a gente já preencheu os outros, a gente sabe que fica no quinto, né? Tudo aquilo que é negociado no mercado financeiro. Ativos financeiros também foi um conceito que eu já tinha trazido para vocês antes, ok? Aqui fica a nossa questão 54132. Quando a gente analisa as alternativas, a gente vê que é a letra C, a correta, ok? Questão 5. A reticências tem o propósito de provisionar situações de incerteza e garantir o consumo futuro em possíveis instabilidades financeiras. É recomendado que se deposite um investimento seguro, de alta liquidez, para que esteja disponível a qualquer tempo. O termo que se encaixa na frase acima e faz parte dos conceitos de educação financeira é, não sei se vocês lembram, mas acho que foi na questão 1 que eu falei, eu dei um termo e disse que ele ia ser explicado melhor nas outras questões. Bom, essa é a questão, certo? Letra A. Reserva de investimento. Esse termo, reserva de investimento, esse conceito, ele meio que não existe. Eu posso ter uma reserva para investimento, ou seja, dentro daquilo ali que eu tenho, seja a receita da empresa, seja nas minhas finanças pessoais, dentro daquele valor que eu tenho ali, eu sempre tiro uma parte para estar investindo no meu portfólio, certo? Mas ele não é relacionado a esse termo, ok? Se eu tenho reserva para investimento, é um valor que eu vou estar aplicando em um portfólio, mas não necessariamente significa que eu vou fazer isso para estar disponível a qualquer momento, ou que é algo que eu vou estar investindo apenas em um investimento seguro de uma liquidez mais alta. Letra B, liquidez. A gente já viu o termo de liquidez, o conceito de liquidez. A gente sabe que é um conceito relacionado à capacidade de um ativo se converter em moeda corrente. Então, a gente já sabe que não é a alternativa correta para a nossa questão. Rentabilidade. Rentabilidade também foi um conceito que a gente já viu, que trata da eficiência de um ativo, de um investimento, e está dando para a gente um retorno adequado. Também não tem nada a ver com o termo que foi apresentado, certo? Ele não é ligado à questão de ter um investimento seguro de alta liquidez, ser responsável por estar disponível a qualquer momento, entende? Claro que existe a depender do tipo de investimento, se eu quero algo assim, eu vou estar analisando a rentabilidade justamente para que o investimento que eu faça se adeque ao que eu quero, mas esse não é o conceito correspondente ao termo que foi apresentado, certo? Reserva de emergência. Sim, essa aí, a letra D, é a nossa correta, certo? Justamente quando a gente vê emergência, a gente sabe que a reserva de emergência eu acho que é um conceito que é mais conhecido, geralmente vez ou outra a gente trata, que é justamente aquele valor, de forma mais comum, mais popular, é aquele valor que a gente guarda justamente caso aconteça algum imprevisto. Ou seja, um eletrodoméstico pode quebrar e eu tenho que repor, ou acontece o caso de eu ficar doente, precisar comprar algum medicamento, coisas que não são previstas, não, a gente não pode prever, mas a gente sabe que pode acontecer. E a gente vai ter um valor ali que a gente está sempre guardando para poder arcar, pelo menos parcialmente, com o que vai ser gasto. No mundo dos investimentos, a gente também tem a reserva de emergência. Ou seja, é você ter fazer aplicações que te garantam investimentos mais seguros, contudo, que sejam de liquidez mais alta, para que você pode retirar a qualquer momento, e mesmo que exista no universo financeiro, no mercado, algum tipo de imprevisibilidade, você consiga lá ainda se manter por cima, certo? Então, a nossa alternativa correta, a gente já tem a alavancagem, que está equivocada, certo? Também não se encaixa aqui no termo que foi apresentado. E aí a gente vai para a nossa última questão, questão 6. Assinala a alternativa correta. Letra A.
As ações são investimentos considerados seguros e por isso recomenda-se aportes mensais para constituições de reservas de contingência. Não, ações não são investimentos considerados seguros, né. Quando a gente vê que são de renda variável, se enquadram mais são investimentos do tipo investidores do tipo arrojado fazem, então são de um risco ainda maior, a gente já viu isso em outra alternativa, quando a gente viu os tipos de investidor, certo. Reserva de contingência é um termo usado dentro da contabilidade, quando a gente tem o nosso lucro, a gente pode dividir aquele lucro ali em valores, eh, para a posteridade. Como assim? A reserva de contingência, ela seria basicamente um valor que a gente, tá sempre guardando, porque a gente prevê que no futuro a nossa empresa pode sofrer um prejuízo, a depender de situações imprevisíveis, tipo instabilidade, eh, um problema climático. Vamos supor que eu tenho uma vinícola, é um exemplo, né, e aí tá tendo um surto de praga na minha região, esse surto de praga não parece que tá para acabar nem tão cedo. Eu posso me prejudicar com isso. Então eu vou estar criando uma reserva de emergência, porque caso chegue o período em que essas pragas acabem afetando a minha vinícola, eu sei que as minhas vendas vão baixar, mas eu não vou me prejudicar, porque eu tenho essa reserva de contingência, certo? Mas aqui é só para explicar o termo, né, essa alternativa não está correta. Letra B. Investimentos em renda fixa são aqueles em que a rentabilidade não é reconhecida no momento da aplicação, pois esta é imprevisível e depende de diversos fatores da economia. Completamente errado. Eu não vou nem me aprofundar muito, porque eu acho que eu já falei assim, em muitas questões, né, sobre a renda fixa, e a gente viu na questão 4 que justamente a rentabilidade, a gente sabe o que é que a gente vai receber antes mesmo de aplicar, quando se trata da renda fixa, certo? É algo mais previsível. E aqui, quando ele diz: "Depende de diversos fatores da economia", é justamente o que caracteriza a renda variável, certo? E por que ela é imprevisível? Que é justamente porque eu estou aplicando, por exemplo, em ações. Ações depende da empresa, e a empresa hoje pode estar bem e amanhã não, ok? O certificado de depósito bancário, CDB, é um investimento em renda variável, pois sua rentabilidade está atrelada a diversos fatores da economia e não pode ser definido no momento da aplicação. Errado. Primeiro que é um investimento em renda fixa e depois que tudo bem que quando ele fala da renda variável e pega o restinho do conceito, né, que está atrelado a diversos fatores da economia e não pode ser definido, realmente esse conceito aí é atrelado à renda variável. Mas o CDB não é renda variável, é renda fixa, que é algo que a gente viu desde a primeira questão. E a gente tem a letra D. Os investimentos em renda fixa são arriscados? Não. E por esta razão, as rentabilidades atreladas a esse tipo de investimento geralmente são consideradas altas. Ou errado. O investimento em renda fixa não são arriscados, certo? Esse conceitozinho que ele traz depois do I é de renda variável. Investimentos em renda fixa, eles não são arriscados. A rentabilidade é um pouco mais baixa, o risco é menor, certo? Errado. Por eliminação, nós temos a letra E como correta. Os fundos imobiliários são investimentos de renda variável, porém são considerados menos voláteis que as ações e por isso, em comparação às ações, são considerados mais seguros, certo? É a nossa alternativa correta. Pode ser fundo de investimento imobiliário. Lembra o fundo de investimento que eu falei? Pronto, dentro dos fundos de investimento a gente tem um fundo de investimento imobiliário também. Existem diversos tipos de fundo de investimento, certo? E aí, eh esse é um exemplo de um tipo de investimento que o investidor moderado faria. Desenho, é um investimento em renda variável, porque o moderado ele pode sim fazer investimentos de renda variável, mas não são tão arriscados quanto as ações, por isso é algo que ele poderia optar por fazer, certo? Gente, nós encerramos aqui o nosso aulão do nível 5 relacionado às questões, né? Resolução de questões da quarta edição da UBF. Espero que vocês saiam muito bem na prova. Caso vocês tenham dúvidas, vocês podem entrar em contato com a gente pelo direct no Instagram ou por e-mail. Também, se quiserem conhecer mais um pouco do nosso trabalho, vocês podem também estar aí olhando no Instagram
o nosso site, conhecer os outros projetos, nossas outras atividades, apresentações que nós fazemos, certo? Espero que vocês tenham uma boa prova. Estudem, porque esse é um assunto não apenas para uma Olimpíada, mas uma coisa que vocês vão levar para a vida toda. Finanças é uma coisa que a gente devia aprender desde pequeno, desde novo. Infelizmente, ainda não está na grade curricular das escolas, mas espero que um dia isso mude, porque quanto antes vocês aprenderem e começarem a estudar sobre, mesmo que vocês não consigam aplicar propriamente, ainda não tenham renda, mas quando vocês começam a estudar sobre o universo financeiro, vocês começam a se conscientizar, ok? Quando vocês começam a se conscientizar, na medida em que forem ganhar dinheiro, forem ter uma renda, vocês vão eh, aplicar, utilizar esse dinheiro melhor do que o que muitos jovens, jovens adultos estão fazendo, porque o grau de endividamento está crescendo praticamente, certo? O acesso ao crédito está crescendo e nem sempre todas as pessoas conseguem utilizar ele propriamente. Muito provavelmente vocês estão assistindo essa aula ou porque vocês participaram da Olimpíada da UBF do ano anterior, então vocês já estão estudando, já têm um estudo sobre as finanças, ou porque nós também fizemos uma ação na sua escola de sensibilização, não apenas para participar dessa Olimpíada, que não tem uma visibilidade tão grande como outras Olimpíadas, tipo de matemática, não é algo que é muito comum nas escolas, até porque não é um assunto que é comum nas escolas do mundo financeiro, certo? Mas espero que vocês consigam se sair muito bem na prova e qualquer coisa nós estamos aqui. Caso vocês queiram acessar o portal da OBEF, ver os editais, as últimas notícias, ver provas anteriores, a gente disponibilizou aqui na descrição do vídeo o link para acessar o site, certo? E a partir de vocês podem ver tanto provas do nível de vocês, como também mostrar para amigos de outros anos, que também tem as provas dos níveis deles, certo? E é isso. Tchau, tchau.